para ler e escrever com texto. Considerando que essa coleção é um aprofundamento da proposta de alfabetização com texto, nós faremos inicialmente uma contextualização histórica e teórica. A partir do momento que a gente procura entender a nossa prática pedagógica, é muito importante que façamos essa retrospectiva histórica e teórica. Desse modo, a gente pode se situar nesse processo e analisar quais são os princípios que estão embasando a nossa proposta pedagógica, o nosso projeto de alfabetização. Vamos analisar as abordagens de ensino com foco no modo como elas concebem o texto no processo de alfabetização. Foi tentando romper com a abordagem empirista, associacionista, ambientalista, que a perspectiva teórica e natista-maturacionista defendeu o método analítico com ênfase na importância da leitura global de historietas. Esse método tem como premissa ensinar a partir das pequenas histórias para chegar às palavras, depois às sílabas e com essas sílabas formar novas palavras. A memorização desperta os conhecimentos já dados a priori. Primeiro a criança aprende a ler para depois aprender a escrever. E também acreditava-se que a criança pudesse aprender a ler com mais facilidade do que escrever. Acreditava-se também que a aprendizagem da escrita não tem relação com o processo de aprendizagem da leitura. O grande desafio das crianças era memorizar as historietas, porque acreditava-se que, a partir da memorização daquelas histórias, as crianças conseguiriam ler. Esse desafio fez com que as historietas fossem substituídas por sentenças, frases curtas, acreditando que dessa forma as crianças conseguiriam memorizar com mais facilidade. Nesse método, as crianças devem visualizar e memorizar a sentença, com vistas a destacar as palavras-chave para analisar as sílabas e formar novas palavras. Mas ainda assim, os desafios continuaram. As crianças memorizavam as sentenças, mas não conseguiam ler novas palavras. Então, resolveram que, nos estudos que fizeram, que seria importante, ao invés de trabalhar com as sentenças, trabalhar com bancos de palavras. Essa ideia deu origem ao método da palavração. Aprende-se algumas palavras associadas às imagens visuais e, após a memorização das mesmas, memoriza-se as sílabas com vistas a formar outras palavras. No entanto, ler as palavras de memória não tem uma relação direta com a memorização das sílabas. As crianças não liam novas palavras. Com a adoção do método da palavração, com foco na memória das palavras e das sílabas, verifica-se uma mistura do método sintético com o método analítico. E aí gerou o tão conhecido método misto, ou método eclético. O desafio desde então é encontrar textos ou frases, sentenças, que tenham as palavras que garantam as famílias silábicas em questão. Por causa disso, os pseudotextos começam a fazer parte da etapa de motivação para o ensino das letras e das famílias silábicas. Nessa proposta, as palavras-chave oriundas dos pseudotextos precisam ser memorizadas, que é o método analítico, para então trabalhar, que a partir dessa memorização se trabalhava as sílabas e as letras, o método sintético. Então, para ensinar as sílabas Babebe Bobu, por exemplo, o texto, que nós chamamos de pseudotexto, deve ter palavras com as referidas sílabas. E aí nós temos o pseudotexto clássico, que é o boi baba. Outras sílabas só entram no processo depois de memorizar as palavras da família silábica em questão. Percebe? Então, as palavras-chave boi e baba contemplam as sílabas
da mesma família silábica. Veja que os princípios do método analítico e do método sintético se reforçam na utilização das palavras-chave oriundas dos pseudotextos, que por sua vez são escolhidos ou criados como pretexto para motivar o ensino das famílias silábicas. Com o advento do tecnicismo, reforça-se a ideia da memorização e das técnicas no processo de alfabetização. Vale destacar que na proposta tecnicista existe significativa ênfase em oferecer muitos exercícios visando a garantia da memorização das unidades menores da língua, das famílias silábicas, a partir de pseudotextos. Os defensores de um ensino focado nas unidades menores da língua encontram um terreno fértil para continuar implantando as suas ideias, de modo que ao final dos anos 60 até o início dos 90, foi um período marcado pelo método sintético-silábico, conforme destaca a cartilha Caminho Suave, e pelo método sintético-fônico proposto no Manual da Abelhinha. A cartilha Caminho Suave foi lançada em 1948 e perdurou até por volta de 1990. Sua proposta teve como base as famílias silábicas ancoradas em pseudotextos, técnicas de memorização, ensino por meio de um passo a passo, onde se ensina com as sílabas mais simples para depois trabalhar com as sílabas chamadas complexas, e os textos são apresentados só ao final da alfabetização. Já o Manual da Abelhinha iniciou em 1965, permanecendo também até os anos 90. Sua ideia é superar a proposta da cartilha Caminho Suave, trazendo para a prática da alfabetização os estudos sobre as relações grafema-fonema, letras e sons das palavras, com foco nos fonemas. Aqui podemos observar que a perspectiva tecnicista reforça a ideia da proposta mista, do projeto de alfabetização com ênfase nos aspectos do método sintético e analítico, tendo como foco a família silábica. E esse foco nas famílias silábicas se ancorava em pseudotextos. Então, aqui nesse momento da história, a gente observa que o texto ele entra no processo de alfabetização só depois que a criança já está alfabetizada. Todo o processo é trabalhado a partir da família silábica, tendo o pseudotexto como âncora, e não o texto. Com o advento do construtivismo cognitivista em meados da década de 80 e no decorrer da década de 90, há uma tentativa de romper com o modo de ensinar a ler e escrever a partir das unidades menores da língua e também de romper com a ideia de que a escrita é transcrição da fala, pois a perspectiva construtivista enfatiza que a escrita é representação da fala. Nesse período, a pesquisa de Emília Ferreiro, ancorada na teoria piagetiana, instigava a importância de se construir um ambiente alfabetizador. Para a organização do ambiente alfabetizador, propunha-se bancos de palavras, rótulos, e diferentes textos, como parlendas, histórias, poesias, receitas, etc. O foco era a aprendizagem nas funções sociais da leitura e da escrita. Ler diferentes rótulos, palavras do convívio das crianças e textos significativos relacionados ao mundo infantil era o tom do ambiente alfabetizador, bem como instigar as crianças a escreverem textos conforme as suas hipóteses. Essa constituía a ideia principal do construtivismo. Não podemos negar que esse momento do construtivismo ele foi um marco, porque ele tentou romper com aquela proposta de foco nas unidades menores da língua. Então, quando o construtivismo traz a ideia de trabalhar com a criança quais são as funções sociais da leitura e da escrita,
ele propõe a inserção do texto na sala de aula. E quando ele propõe estarmos conhecendo as hipóteses de escrita que a criança constrói no seu processo de aprendizagem, ele também nos coloca num outro lugar em sala de aula, no sentido de que a criança ela interage com os conhecimentos de uma forma ativa. Porém, podemos destacar alguns equívocos que aconteceram nesse período. A inserção dos textos se limitou à ideia de ensinar as funções sociais da leitura e da escrita. O foco do processo de aprendizagem se limitou às hipóteses da escrita a partir das palavras, observando a sua estrutura numa ordem linear da escrita pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética e ortográfica. E também uma questão que a gente destaca como equívoco é o surgimento de práticas espontaneístas, onde as crianças por si mesmas atuavam sobre objetos de conhecimento em busca de construírem os seus conceitos necessários ao aprendizado da leitura e da escrita. Essas ideias são consolidadas na proposta de alfabetização e letramento. A referida proposta enfatiza a importância de a criança aprender a mecânica da leitura e da escrita, decodificação e codificação, respeitando as suas hipóteses. Aqui está o conceito de alfabetização. E a garantia de atividades que promovam o contato com diferentes leituras e produções de textos, enfatizando então a ideia de conhecer as funções sociais da leitura e da escrita em nosso contexto. E aí traz a ideia de letramento. Aqui a gente traz uma questão para a gente estar pensando. O texto é usado para ensinar as funções sociais da leitura e da escrita no contexto em que vivemos, mas ele não é concebido como unidade básica no processo de ensino-aprendizagem dos conhecimentos da alfabetização. E na perspectiva teórica sócio-histórica cultural, a gente traz como foco a ideia de que as crianças precisam aprender a ler e a escrever interagindo com práticas reais de leitura e de produção de texto. Nessa perspectiva, não basta ter contato com objetos escritos, é preciso interagir com os mesmos. É necessário que haja ensino-aprendizagem. A maturação por si só não é suficiente para explicitar os mecanismos de apropriação do conhecimento. Apropriar-se do conhecimento requer uma interlocução com as múltiplas linguagens, linguagem verbal, oral escrita, e linguagem não verbal, plástica, cênica, corporal e musical. Diferente do construtivismo cognitivista, a perspectiva sócio-histórico-cultural evidencia que quando a criança consegue resolver uma atividade com a ajuda do outro, a sua capacidade de desempenho pode aumentar. As crianças não são naturalmente convidadas a interpretar os signos escritos. O processo de apropriação do conhecimento não se efetiva de forma natural e individual como num passe de mágica. É fundamental que a criança seja estimulada a pensar sobre as diferentes modalidades de escrita. Nesse sentido, os textos produzidos no tempo e espaço das interações sociais e culturais devem ser concebidos como unidade básica de ensino-aprendizagem, uma vez que nessa abordagem a língua se constitui no processo de interlocução entre os sujeitos. Nessa perspectiva, tem algumas questões que são fundamentais para que a gente possa estar discorrendo. No e-book a gente trata de toda essa fundamentação teórica e histórica de uma forma mais aprofundada. Tá bom? Aqui é um resumo que a gente está fazendo para nos situarmos. Então, quais seriam os conceitos importantes que a gente pode estar trazendo aqui para análise? A proposta de ensinar a ler e escrever com o texto se ancora na perspectiva dialógica, com base na premissa
de que é fundamental a formação de sujeitos leitores e produtores de textos com consciência empreendedora. Esse é o ponto-chave da perspectiva sócio-histórica, teórica, cultural. A professora ou o professor precisa intervir no sentido de possibilitar à criança avanços cognitivos que não ocorreriam espontaneamente ou, se acontecesse, seria de uma forma muito lenta. Então, para a gente estar rememorando, a Inatista Maturacionista traz as historietas, mas traz com a ideia de memorização, das crianças estarem memorizando aquelas palavras para que, a partir das mesmas, elas pudessem estar lendo novas palavras. Na perspectiva tecnicista, a gente observa a ênfase nos pseudotextos, de modo que os textos só são inseridos ao final do processo de alfabetização. No construtivismo, a gente já observa a necessidade de levar texto para a sala de aula, levar o texto para a criança se apropriar das funções sociais da leitura e da escrita. E na proposta sócio-histórico-cultural, a gente já observa uma grande ênfase em ensinar a ler e escrever, lendo e produzindo textos, de modo que elas possam interagir com os diferentes textos e, nesse processo de interação, se apropriar dos conhecimentos básicos da alfabetização.